Galera, hoje a gente vai abordar, né, o tema de saúde pública aqui. A gente vai falar das redes de atenção psicossocial, tá? Gostaria que vocês prestassem aí atenção no contexto, né? Se alguém aí for entrar de novo no grupo, eu vou ter que sair da tela e depois voltar, tá, galera? Então, assim, por favor, paciência. O negócio é o seguinte: quando a gente fala de atenção das redes psicossociais, a gente tá falando de um negócio relativamente novo, tá? Vamos entender o que é isso no contexto de saúde e doença, tá? Um breve histórico aqui sobre a loucura, né? A humanidade, desde que ela está sobre a Terra, né, há séculos, há séculos, há séculos, a loucura, ela é algo assim a ser, é uma coisa a ser elucidada, tá? O louco, na verdade, ele vive no imaginário popular. Aquela pessoa é louca, eu sou louca, né? Eu tenho um comportamento louco, né? A gente se refere ao louco de diversas formas e até numa forma estigmatizada, né? Então, aquela pessoa é louco. Então, já percebeu que o louco ele se transforma em ponto de referência, né? Se você tem um louco na sua rua, né? Se alguém perguntar da pessoa louca, né? Falar assim, ah, você sabe onde mora o João? Você vai falar, ah, o João que é louco, e você vai apontar, né? Na direção da casa dele, tá? Então, assim, a loucura, ela já foi, por exemplo, para pessoas que eram visionárias, ela já foi realmente para pessoas que tinham perturbações, né? Mentais, né? Foi, por exemplo, Dom Quixote foi considerado louco, né? Na época dele. Então, assim, a loucura já teve associada com, por exemplo, possessão do demônio, né? Como feitiçaria e assim por diante, tá? Por muito tempo, os portadores de transtorno mental foram motivo de chacota, né, e escárnio, né? Eles eram, por exemplo, excomungados da onde eles viviam, porque eles eram pessoas não queridas, tá? Acreditava-se, então, que alguns eram possuídos pelo demônio, né? Chegaram a ser marginalizados por não se enquadrar, por exemplo, nos preceitos morais vigentes. Então, se uma pessoa andasse pelada no meio da rua, ela não era, né, uma pessoa normal. Ela era uma pessoa louca. Se ela, por exemplo, né, fizesse qualquer coisa que não era de comum, né, por exemplo, de um comum social, ela era considerada uma pessoa, né, além da vertente daquilo que eles procuravam, tá? Que era o normal. Na Idade Média, né, os loucos eles foram confinados em grandes asilos e hospitais. Isso a gente tem que deixar bem claro, né? Na Idade Média, as pessoas que eram loucas, divergentes, por exemplo, do governo, né, que eram, por exemplo, visionárias, essas pessoas, quando elas eram diagnosticadas com estado de loucura, eles faziam, né? Eles pegavam essas pessoas, colocavam no que hoje a gente conhece asilos e hospitais, né? E deixavam lá eles à mercê da própria sorte, tá? Então, assim, não se tinha só louco, por exemplo, no manicômio, tá, gente? Eu vou deixar isso bem claro. Uma pessoa com uma doença venérea, uma pessoa que tinha, por exemplo, que era libertina, né? Mendigos, pessoas, por exemplo, com tuberculose, pessoas que eram paraplégicas e assim por diante. Aquelas pessoas que não eram bem quistas pelo meio social, né? Elas eram todas internadas no mesmo local. Não importa se ela tinha loucura ou não, e lá elas ficavam à mercê da sorte. Por quê? Porque os tratamentos naquelas instituições não se destinavam, por exemplo, ao uso de medicamento, humanização, não. Tá? Geralmente eles eram tratados, por exemplo, com banhos gelados, acorrentados, eletrochoques, né? Eletrochoque a gente vai falar, por exemplo, de uma terapia mais nova, tá? Mas eram açoitados, né? Passavam fome, eram esquecidos pelas famílias, ok? Então, isso na Idade Média. Já no século XVIII, Philippe Pinel, né, que era um médico psiquiatra, ele é considerado o pai da psiquiatria, ele propõe uma nova forma de tratamento aos loucos. Ele entende que a loucura ela é tratável ou pelo menos controlável, tá? E ele liberta, né, as pessoas loucas das correntes e dos transtornos que elas viviam lá, que elas vivenciavam nos manicômios. Ele coloca, né, ele faz a imposição, ele tem a ideologia de que, né, o louco ele tem que ser tratado. Se eu deixar ele, né, como um animal, ele vai continuar sendo um animal, tá? E ele faz ele dá o pontapé inicial ao tratamento da psiquiatria,
né? Onde eu tenho que intervir, seja, por exemplo, com medicamento, naquela época era medicamento, tá? Para poder reinserir essa pessoa de novo na sociedade. Com o passar do tempo, né, o tratamento de Pinel vai se modificando, né, e esvazia as ideias originais do método dele, porque a gente começa a entender que uma pessoa com transtorno mental, ela tem diversos fatores que interferem, que leva à loucura, né, que leva à doença. Não é só um, ok? Então, assim, às vezes uma pessoa louca, ela não precisa de medicamento, tá? Eu tô colocando como pessoa louca porque a gente tá na parte da loucura, tá? Então, ela não precisa de um tratamento específico medicamentoso. Às vezes, a loucura que essa pessoa tem é, por exemplo, uma falta de atenção, é um estado depressivo leve e assim por diante. Um dos maiores, como que fala? Passagens, né? A primeira, talvez, passagem da história sobre a loucura conta, por exemplo, a história de um deus grego, né? Um semideus, na verdade, não é um deus, era um semideus que ele era muito bonito, né? Ele tinha a beleza, assim, linda, ele era filho de um deus, que eu não lembro o nome dele, tá? Isso na Grécia Antiga, e que aos 21 anos ele foi assolado por um estado de tristeza, era estado de tristeza, tá? Uma tristeza profunda. E por mais que ele fosse bonito, fosse rico, né, tivesse tudo o que ele quisesse, ele não sentia felicidade. Então, a partir daquele dia, o que ele fez? Né? Um dia ele acordou e ele se achou tão infeliz que ele foi no Olímpio mais alto, né, que seria uma montanha mais alta, e de lá ele se jogou. Essa, gente, é a primeira história de suicídio, né, que a gente tem registro na história. Então, às vezes a loucura, né, o estado depressivo, seja lá o que for o transtorno mental, acaba levando você a cometer, por exemplo, um ato desse, um ato de desespero, tá? Vamos continuar falando aqui, né? Um breve histórico sobre a loucura. Com o avanço das teorias organicistas, né, que começou a fomentar, na verdade, a formatar, na verdade, a psiquiatria que a gente tem hoje, tá? Era considerado, né, como doença moral, então a loucura ela passa de ser, né, aquela abrangência, por exemplo, né, de doença moral, de comportamento, né, que a pessoa fazia aquilo porque ela queria e ela é compreendida a partir de agora como uma doença orgânica. O que é isso? É uma doença causada por diversos fatores, tá? A partir da segunda metade do século XX, né, é impulsionada principalmente por Franco Basaglia, tá? Um psiquiatra italiano. Esse cara aqui, talvez ele seja o pioneiro do que a gente conhece como tratamento psiquiátrico hoje. Por quê? Porque ele inicia uma reforma crítica e radical sobre o saber das doenças psiquiátricas. E ele impõe um tratamento, né, mais abrangente sobre as doenças e transtornos psiquiátricos, tá? Ele impõe lá o tratamento real dos doentes mentais. Ele também levantou uma bandeira. Que bandeira? Que as pessoas tinham que ter, por exemplo, dignidade ao ser tratada, tá? E isso impôs o movimento da luta antimanicomial. O que é isso? É a eliminação dos manicômios de todos os países, de todos os lugares, né? E nasce aí a ideia de defesa de direitos humanos e resgate da cidadania dessas pessoas que por anos foram negligenciadas, tá? Seja pelo Estado, seja pela família, seja pela sociedade. Enfim, ninguém queria um louco perto dessa pessoa, né? Não queria ficar perto de um louco, tá? E a gente tem aí esse contexto, a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica no Brasil, gente, ela teve um movimento inicial no final da década de 70. E aqui a gente cruza com a história do SUS, porque os movimentos sociais, principalmente, né, aqueles que a gente já falou em aula anterior, que levou, né, a nova Constituição e a instauração, ao desenho do SUS, tá? O que acabou fazendo? A maior parte dos profissionais que foram reivindicar direitos trabalhavam em psiquiatria. Talvez uma coisa que vocês não saibam e vocês vão aprender a partir de hoje é que a enfermagem no Brasil, a primeira enfermagem, né, ela esteve ligada à
psiquiatria. Então, assim, eu não formei enfermeiro para cuidar, né, de doentes comuns. Eu formei enfermeiros, a escola, né, a primeira escola de enfermagem do Brasil estava ligada ao primeiro hospital psiquiátrico do Brasil. Os médicos psiquiátricos formavam enfermeiros, né, e profissionais de enfermagem para lidar dentro da psiquiatria. Então, a reforma psiquiátrica, se eu não me engano, data de 1950, alguma coisa assim, tá, galera? A reforma psiquiátrica ela teve um grande peso, né? E a mobilização social iniciada na década de 1970, ela vem do período de ditadura e de uma privação de direitos e também de falta, né, de estrutura e de trabalho, condições mínimas para esses profissionais e mesmo para os doentes, tá? Da saúde mental. Porque os manicômios, qualquer pessoa era internada no manicômio, principalmente no período de ditadura, né? Pessoas que eram contra o Estado, né? Militar, eles eram internados compulsoriamente sem a necessidade de comprovação de doença mental em um hospital manicomial. E lá eles eram, né, por exemplo, sofriam torturas, desde eletrochoque, tratamentos, né, extremamente abusivos. Em 1990, né, o Brasil ele torna-se signatário, né? O que é isso? Ele assina, ele entra em um acordo com diversos outros países a Declaração de Caracas. A Declaração de Caracas, gente, ela impõe aí um Estado de Direito para pessoas, né, com portadoras de doenças mentais, tá? A qual propõe também a reestruturação da assistência psiquiátrica. Isso só ocorreu, né, em 2001, um ano depois do SUS, lembra disso? Onde é aprovada a Lei 10.000, né, 216, que dispõe sobre a proteção dos direitos da pessoa com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial à saúde mental. Então, o que ela faz? Ela elimina ao longo de uma década, porque isso aconteceu em 2001, né? Entre a declaração de Caracas, né, e a aprovação da lei. Então, a aprovação da lei começou em 2001. A partir de 2001, não muito longe, né? Tá recente isso ainda. O que acabou acontecendo? Se impôs que no Brasil a gente não teria mais hospitais psiquiátricos e manicômios. Eu elimino. Só que isso demorou praticamente uma década, né? De 2001 a 2011 para poder acontecer. Então, até eu eliminar todos os leitos, né, de hospital psiquiátrico, fechar hospitais psiquiátricos, isso levou praticamente uma década, até 2011, ok? Dessa lei origina-se a política da saúde mental, que a gente vai conhecer agora, a qual impõe uma rede de atendimento diferenciado e integral. Então, eu deixo de assistir em um único local, hospital psiquiátrico e hospital manicomial, manicômios, e começo a atender por uma rede. E essa rede, gente, né? Então, ó, só para vocês poderem ter noção, aqui são fotos reais, né? As pessoas eram mantidas, né, em colchões, né? Ou, por exemplo, em isolamentos, onde elas eram mantidas amarradas, né? E sozinhas, ou em colchões amarradas, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, pelo tórax, mãos e pernas, num colchão praticamente, né? Esse daqui ainda deu sorte, porque tinha forro no colchão. Essa mulher não tinha distinção, por exemplo, de ala feminina ou masculina, tá? Aqui é uma foto real do maior manicômio que a gente teve no país, que foi fechado, onde os doentes eles eram aglomerados em salas, ó, uma cama do lado da outra, tá? Eles viviam em total desassistência, certo? Esse contexto começou a mudar, né? A partir então da reforma psiquiátrica, né? Que entrou em vigor em 2001, mas a eliminação dos manicômios e hospitais psiquiátricos, isso só ocorreu a partir de 2011. O direito, né, a luta dos portadores de doenças mentais e de familiares de pessoas que tinham doenças mentais, né, ela vem em prol de uma saúde que não se vende, né, também de que loucura não se deve se prender uma pessoa, né, por políticas públicas e antimanicomiais, né, então antimanicômios, ok? E aí a gente tem os princípios da reforma psiquiátrica no Brasil, né? Então, a reforma psiquiátrica brasileira, ela teve aí a rede de atenção psicossocial como principal fonte de ação, tá? Então, ó,
os primórdios da psiquiatria no Brasil, né, origem da reforma psiquiátrica por uma sociedade sem manicômio e a rede de atenção psicossocial, tá? O que essa rede ela fez? Ela fez uma reorientação do modelo assistencial, uma mudança na maneira de cuidar, né? Mudança na maneira de olhar o indivíduo, né, no território, mudança na clínica. Então, eu tenho uma clínica de atenção psicossocial, uma clínica ampliada e clínica da reforma. Mudanças na gestão, eu tenho uma gestão participativa com protagonismo dos usuários, então eu dou o direito ao usuário também a fazer parte do tratamento e não só trato, tá? Mudança política, micro e macropolítica, tem envolvimento aí dos 3 poderes, federal, governo, estadual e municipal, tá? E mudança cultural principalmente, né? Representações sociais sobre a loucura e sobre o cuidado. Qualquer pessoa com transtorno mental, ela tem direito ao cuidado, tá? O que são, né, as redes de atenção psicossocial? Então, a RAPS, gente, ela é uma rede complexa, tá? Ela tem aí, por exemplo, a unidade básica de saúde como porta de entrada, ela tem os CAPs, que são centros de atenção psicossocial, a gente vai ver cada um, tá? Atenção residencial, né? Deixa eu só aceitar aqui, não sei quem é, vou voltar, né? Ela tem aqui também a atenção residencial de caráter transitório, tá? Estratégias de reabilitação psicossocial, estratégia de desinstitucionalização, tirar a pessoa, né, daquele leito, por exemplo, psiquiátrico e voltar ela para casa. Atenção às urgências, então eu uso aí dos serviços, né, de urgência para poder assistir uma pessoa que esteja em surto, e atenção hospitalar. E aqui eu não sei se vocês percebem, mas ó, todos os serviços se conversam, tá? Todos eles se conversam. Então, eu tenho uma central que faz isso. Então, só para a gente poder entender, lembra que eu falei? A gente começou com uma política em 2001, somente em 2011 a gente conseguiu implantar, né, a rede de atenção psicossocial. Então, a rede de atenção psicossocial chamada RAPS, né, que é a abreviação, é instituída pela portaria do Ministério da Saúde, né, governo, número, né, 3088, de 23/12/2011, que prevê a criação e ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas ilícitas ou mesmo lícitas, tá? No âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, assim, a rede de atenção psicossocial, gente, ela não atende só, por exemplo, pessoas, né, portadoras de doença mental. Elas atendem aí pessoas que têm problema com álcool, pessoas que têm problema com drogas, até pessoas com problemas para parar de fumar, né, que são dependentes químicas do cigarro. Ela também acaba abrangendo em algumas unidades, tá? Não são todas, mas são em algumas. Vamos falar aqui, né, como que o RAPS atua. Então, ele atua de forma, né, a promover o cuidado das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de drogas, tá? Visa o atendimento integral e humanizado, coisa que não existia antes, né, com foco no acolhimento. O que é acolher, gente? É trazer para perto, tá? Acompanhamento e vinculação à rede e aproxima-se dos sujeitos e territórios. Então, ela tem uma ampla atuação, tá? Levando em conta toda a singularidade do contexto, né? E o contexto e do sujeito. Se alguém tiver alguma dúvida durante eu estar falando, pode perguntar, tá, galera? Eu respondo. Então, ó, como que está distribuído a RAPS? Agora a gente vai entender como que ela é distribuída, quais são, né, os pontos por onde a pessoa entra para assistir aqui, para ser assistida quando ela tem um transtorno mental. Então, na atenção básica, né, eu tenho a unidade básica de saúde, que é um ponto de referência. Lembre-se, antigamente uma pessoa com transtorno considerada louca, doente mental, ela era somente atendida no hospital psiquiátrico, tá? Ou já internada compulsoriamente, né, num leito psiquiátrico ou no hospital manicomial. A partir do momento que eu extingo, né, eu zero os leitos psiquiátricos dos hospitais psiquiátricos e
e fecho todos os manicômios, essa pessoa agora com transtorno mental, ela tem que ser inserida no mesmo contexto que eu sou atendida, né? Então, eu não tenho doença mental, pelo menos eu acho que eu não tenho, né? Eu não tenho doença mental, mas, né, se uma pessoa, por exemplo, com transtorno mental tiver um ataque de psicose, por exemplo, né, uma crise psicótica, ela vai ser atendida no mesmo serviço que eu, ok? Então, ela vai poder entrar primeiro pela unidade básica de saúde, tá? Aqui tá escrito interativa, gente, mas é da rua interativa, tá? É uma unidade básica, não é que ela é interativa, ok? Ela pode também, né, ir para o núcleo de apoio à saúde da família, que é o NAFS, né? O NAFS, ele não atende só o usuário, ele dá assistencialismo a todos os membros da família. Ele trata a doença mental como se fosse um contexto, e ela é, na verdade, né, um contexto familiar, porque uma pessoa que, né, apresenta transtorno mental, ela adoece toda a família, tá? Então, ela dá suporte as pessoas doentes, certo? Consultório de rua. Esse consultório de rua, gente, talvez vocês nunca tenham visto, mas ele existe, tá? É o consultório que leva tratamento às pessoas que, por exemplo, queiram deixar dependência química. A gente vê muito, né, desses agentes aqui descaracterizados no meio, por exemplo, lá da Cracolândia. É óbvio que você não vai para Cracolândia, né, para ver isso, mas só para você poder entender, existe esse tipo de ação, né, né, em praças, onde eu tenho, por exemplo, muito mendigo, que sejam dependentes, mendigo não, tá? Não posso mais chamar de mendigo. Escreva aí para você nunca mais esquecer, são pessoas em situação de rua, né? Não pode mais chamar um mendigo de mendigo, porque isso daí é discriminação, pelo amor de Deus. Então, toda vez que você vê uma pessoa desfavorecida socialmente, ela é, né, um morador em situação de rua. Apoio aos serviços, então, componentes de atenção residencial e de caráter transitório, né? Esse aqui, ó, atenção residencial e de caráter transitório, a gente vai ver ele um pouquinho mais para frente, tá? Então, eu não vou explicar ele agora, mas é só para você saber que isso daqui existe, né? E os centros de convivência e cultura, que são, né, os centros onde essas pessoas podem estar indo para poder ter uma atividade diária, né, que preencha a cabeça dessa pessoa com alguma atividade, levando a ela, por exemplo, expressar a loucura dela na forma de arte. Então, eles fazem, por exemplo, né, trabalhos em grupos e assim por diante. Então, a reatenção básica, ela tem bastante disso. Então, a gente vai ver agora, ó, por exemplo, né, a atenção psicossocial estratégica, que é um centro, tá? São centros de atenção psicossocial nas diferentes modalidades. Então, eu tenho, por exemplo, centros que geralmente são casas, né, que são adaptadas a centros, né, de atenção psicossocial, e eu tenho diversos tipos de modalidades. Então, por exemplo, eu tenho centros que só atendem crianças, centros que só atendem, por exemplo, adultos, centros que só atendem, por exemplo, doenças graves e assim por diante. Nesses centros, geralmente eu tenho, né, por exemplo, se a pessoa vai lá e ela tem sono, ela pode dormir, ela tem atividade diária, ela tem escuta, né, profissional. O que seria isso? Por exemplo, a pessoa vai lá e ela pode trabalhar, falar com psicólogo, né? Eu tenho enfermeiros, eu tenho técnicos de enfermagem, então são centros bastante. Serviço social são centros assim que são bastante necessários a essa população, tá? Eu também tenho, nesse contexto da RAPS, né, atenção de urgência e emergência. Lembra que eu falei lá atrás? Então, as pessoas, por exemplo, que estão em surto e a família não consegue, por exemplo, né? Vocês viram aí aquele caso do policial, acho que foi na Bahia, eu não tenho certeza, que ele teve um surto psicótico, né? E que acabaram matando ele. Foi aí um rebu, né, na televisão, porque acreditavam-se que aquele policial ele não precisava ser morto, mas sim poderia se utilizar outro tipo de armamento com ele não letal. Eu não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, tá aí. Faz, eu acho que umas 2, 3 semanas mais ou menos que isso aconteceu, né? Por que que realmente isso fez tanto rebu na mídia?
né? Porque, na verdade, a gente sabe que existe pessoas em surto psicóticos, elas colocam a vida dela e a vida dos outros em risco. E aquele policial, ele atirou contra os outros policiais, ele atirou. Então, ele acabou tendo aí, né, a morte dele iminente, infelizmente, né? Mas, por exemplo, se eu pego uma pessoa que está em surto, né, e não consigo chegar perto dessa pessoa, eu posso ter o apoio do SAMU, o SAMU vai até a minha casa e ele consegue mobilizar de alguma forma, se ele não conseguir, ele chama um grupo de apoio, né, médicos ou unidades, por exemplo, avançadas, né, para poder ajudar, para poder conter essa pessoa. Essa pessoa é levada até um hospital, tá, gente, ou até uma UPA, isso vai depender onde ela vai passar, né, na sala de estabilização. A sala de estabilização, gente, é a sala de emergência. Então, essa pessoa ela vai ser levada à sala de emergência, né, para poder aí receber, por exemplo, um medicamento antipsicótico, um tranquilizante, e assim por diante, que que retire essa pessoa, por exemplo, do estado de agressividade e, né, de perigo, tá? Ao risco iminente de vida dela e de outras pessoas. Ela pode entrar, então, né, por portas hospitalares, então um hospital geral, qualquer, por exemplo, né, vamos colocar aí o quarteirão, tá? Ou mesmo serraria ou qualquer outro, né? Pronto-socorro ou unidade básica de saúde. Quando a família leva, né, ele entra pela unidade básica de saúde. Então, a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, ela prevê esse tipo de diferenciação de serviço, tá? Também se tem aí nesse contexto da RAPS, né? A gente tem atenção residencial de caráter transitório, que era o que eu ia falar lá na frente, eu acabei não falando, mas eu vou comentar aqui com vocês. São unidades de acolhimento, todo mundo já ouviu falar, né? Por exemplo, de centros de reabilitação. Então, é um serviço de atenção de regime residencial, né? Principalmente pelo uso de drogas como crack e cocaína, né? Álcool, entre outras. Então, a unidade de acolhimento, gente, elas são aquelas unidades onde eu interno uma pessoa, às vezes compulsoriamente, contra a própria vontade dela. Por quê? Porque ela põe a vida dela em risco e ela se torna agressiva. Muitas pessoas que vão para esses centros, elas vão de trabalho voluntário, elas querem deixar o vício, né? E ali elas têm apoio psicológico, apoio, né, emocional, apoio religioso, elas têm, né, elas são inseridas, por exemplo, em trabalhos, né, de oficinas para que elas tenham aí uma profissão, que elas consigam sair dali, né? E eles têm toda uma rede de apoio por trás. Então, essa atenção aqui residencial e de caráter transitório, ela não visa, por exemplo, manter a pessoa para o resto da vida aqui. Então, a pessoa chega doente, ela é reabilitada e ela é devolvida, né, reinserida no seu contexto social, ela volta para a família, tá? Então, geralmente quem entra aqui são as pessoas que usam, são dependentes químicos ou de álcool ou de outro tipo de substância ilícita ou mesmo lícita, tá? A gente também tem, né, a atenção hospitalar e aqui vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar, tá? Conforme em 2001 se teve lá, né, a adesão do Brasil, né, a eliminação de manicômios e de hospitais psiquiátricos especificamente, na atenção, né, da RAPS aqui, da Rede de Atenção Psicossocial, eu ainda tenho leitos exclusivos, mas em hospitais gerais, tá? De leito psiquiátrico, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma ala psiquiátrica dentro de um hospital, ok? Então, ó, são enfermarias especializadas em hospitais gerais, né? Leitos psiquiátricos. Serviço Hospitalar de Referência, né? O CRH, para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e drogas. O que vocês vão ver que muitas vezes eu não tenho vaga nesses leitos psiquiátricos, porque uma pessoa com transtorno, né, ou doença mental, ela acaba ficando muito tempo internada, por exemplo, 2, 3 meses, tá? E esses leitos, eles não apresentam grande rotatividade. Então,
Muitas vezes o paciente com alteração psiquiátrica, ele vai parar num leito comum, numa ala comum de enfermaria, por exemplo, de uma clínica médica. Uma outra coisa que é legal falar é que, por exemplo, se você é profissional de enfermagem, né, e você opta por trabalhar em saúde psiquiátrica, você acaba ganhando um pouquinho mais, né? Eles te dão um pouco a mais, porque a doença psiquiátrica ela é passível de adoecer, né? O profissional também, tá? Então, quem lida nesse meio de atenção aqui tem que ter uma cabeça aberta, gente. Uma cabeça ímpar, porque senão você fica doente. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu, por exemplo, se eu ficar com um paciente psiquiátrico, você vai ter 2 psiquiátricos para cuidar, porque eu fico louca, né? Eu não sei lidar com paciente psiquiátrico. Nunca soube, não sei, por isso que eu falo, não sei se eu sou normal ou não, mas paciente psiquiátrico perto de mim me deixa apavorada, tá? Então, esses hospitais, esses leitos, eles existem, que é um exemplo, né? O Hospital Campo Limpo, né? Ele é do município, ele fica na estrada ali do Campo Limpo, início da estrada de Itapecerica, ele tem uma ala psiquiátrica, tá? Eu não sei se o Quarteirão tem, ou se o Serraria tem, ou se o Piraporinha tem, mas em algum desses hospitais geralmente tem uma ala, né? Pelo menos tipo um quarto com 6 leitos que cuidem de pacientes psiquiátricos. Isso está previsto na lei, tá? A gente também tem, né, os serviços de estratégia de desinstitucionalização, né? O que é isso? São serviços que trabalham em prol, né, de reinserir a pessoa de volta para casa, tá? São serviços residenciais terapêuticos, também CRTs, né? Só para vocês entenderem, eles têm o mesmo conceito, né, daqueles de reabilitação de álcool e droga, só que não se tem o mesmo tempo de tratamento, é um tempo menor, onde aqui, né, o doente ele não fica isolado a princípio, né, porque os centros de reabilitação, gente, de drogas e álcools, eles privam a pessoa no começo do convívio familiar, né, para que a pessoa tenha um choque de realidade e depois eles começam a inserir, né, as visitas. Nesse daqui, não. Tá? O paciente, por exemplo, que recebeu alta do hospital, né, que teve um surto, ele vai para esse centro, mas a família, ela é mantida ao lado do paciente. Então, né, o portão é até aberto nessa brincadeira, né? A gente coloca aqui que é uma porta aberta. Por quê? Porque aqui a pessoa, né, ela vai ter o convívio familiar, vai ter aí todo o apoio necessário, né? Então, ó, o programa de volta para casa, né, garante assistência, acompanhamento e integração social. Fora das instituições hospitalares, né, as pessoas com transtorno mental. Então, ó, ela fornece 1 ano de auxílio e reabilitação. Isso daqui também é importante falar. Uma pessoa que tem aí um transtorno mental, ela tem um auxílio, né, em dinheiro, em espécie, né, para reabilitação dela quando ela é inserida nesse serviço, tá? Pago ao beneficiário durante 1 ano, que pode ser aí renovado. Esse benefício, gente, é um benefício pouquinho, tá? A última vez que eu tinha visto isso, acho que tem uns 2 anos, era de R$ 258. Eu não lembro quanto que tá agora, mas é um benefício, assim, realmente para que seja uma ajuda de custo, né? Para que ele consiga se manter, né, no mínimo do mínimo, tá? Então, o projeto de volta para casa, ele faz isso, ele permite que a pessoa que tem transtorno mental, ela seja reinserida de novo no âmbito, né, familiar com o mínimo de perdas possíveis, tá? Então, é preciso que a família também queira aceitar essa pessoa. Muitas vezes o que a gente percebe é que a família ela tem resistência, ela não quer que o doente mental volte para casa. Eu vou dar um exemplo, gente, isso daqui da rua de casa. Eu tenho um vizinho, na verdade, uma vizinha, né, que o marido dela tem aí distúrbio mental. E o que que ela faz, né? Ela leva o marido dela quando tá em surto. Eu vou explicar. Olha como que funciona. E a gente já denunciou isso 1 milhão de vezes. Ela pega o marido dela, né? Leva para o hospital psiquiátrico e fala que o cara tá em surto. Daí o hospital, né? Hospital não, o hospital normal, né? Que tem o leito psiquiátrico, interna o marido dela compulsoriamente, né? Aí por contra a vontade dele. E
trata ele. Daí esse cara recebe alta, vai para o serviço residencial terapêutico, ela faz todo o progresso e aí ele volta para casa. Só que quando ele chega em casa, ela não dá os medicamentos dele, não leva ele no grupo de atenção, né? E aí ele volta ao surto e ela faz isso. Só que ela fica com o benefício dele e com a pensão dele, né? E ela não cuida dele. Isso é muito triste. Isso acontece e assim a gente já denunciou. Acho que a rua inteira já denunciou, porque o cara ali é até gente boa, mas o cara surta quando ele fica sem medicação. E aí é uma questão de serviço social fazer uma investigação mais apurada, mas que é triste, tá? Por isso que eu falo, não adianta o doente mental, né, estar, né, bem, num estado bom. A família tem que ajudar, porque senão não vai, tá? A gente também tem, então, as estratégias de reabilitação psicossocial, que eu falei que a gente ia comentar agora, né? Lá atrás eu falei que a gente ia comentar dela. São iniciativas de geração de trabalho e de renda, né? São empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Então, essa reabilitação psicossocial, gente, ela pode ser feita a nível de CAPS, que a gente vai ver, né? Ou mesmo de centros especializados. O que é isso? A pessoa que está lá no seu tratamento bonitinho, que não tem surto, que não tem nada, ela é inserida em oficinas, por exemplo, onde ela pode fazer trabalhos manuais para vender, ou ela aprende, né, um ofício, tá? Para que ela seja, né, reinserida também no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa ela tem, por exemplo, o quadro de depressão profunda, né? Que a gente fala aí um quadro de depressão grave. E essa pessoa fez todo o tratamento, deu uma melhorada, mas se ela não tiver a cabeça dela, a mente dela ocupada, ela vai voltar àquele estado inicial. E esses centros de reabilitação psicossocial, eles fazem isso, tá? Eles ajudam mesmo, eles fazem, eles reabilitam a pessoa a viver em sociedade, tá? Desculpa aí. Vamos falar agora do que são os CAPs, né? Os CAPs são Centros de Atenção Psicossocial. Vamos falar um pouquinho deles. Alguma dúvida? Só perguntar, tá? Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, eles são unidades especializadas, né, em saúde mental para o tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistentes, tá? Então, ó, vou repetir. Os CAPs, né, eles são unidades especializadas em saúde mental para o tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente. São aquelas pessoas que têm tratamento, mas não curam, tá? Os centros oferecem atendimento interdisciplinar, o que é isso? Enfermeiro, médico, psicólogo, né, terapeutas, outras pessoas, outros atores sociais, tá? Composto por uma equipe multiprofissional, né, que reúne médicos, assistentes sociais, psicólogo, psiquiatra, entre outros especialistas, tá? Ele também, né, deixa eu mandar aqui, porque o povo não para. Ele também, né, o CAPS, ele é um serviço de referência para casos graves, então é uma pessoa que entra, por exemplo, que tem aí surto, ela pode procurar diretamente ao CAPS, né? E que se o CAPS ele não tiver condições de atender, de suprir a necessidade desse paciente, ele mesmo encaminha, né, essa pessoa, por exemplo, para um serviço de pronto atendimento, tá? O CAPS, gente, ele age quando, né, o NAFS, que é o Núcleo de Atendimento da Saúde, de Saúde Familiar, ele não consegue, né, intervir. Então, vamos lá, a pessoa ela tem aí um transtorno mental, faz acompanhamento no NAF, junto com a família, só que não tá dando conta, ele não dá conta porque o paciente ele já tá fora da casinha totalmente, tá? E a saúde da família aqui nesse caso, né, são equipes de saúde da família, ela também não consegue intervir. Então, essa pessoa, ela é encaminhada diretamente para o CAPS, tá? As pessoas que buscam o CAPS por demanda espontânea devem ser acolhidas, né, avaliadas pela equipe. Então, quando ela não é encaminhada pela equipe saúde da família ou quando ela não é encaminhada, né, pelo núcleo de atenção da saúde da família, essa pessoa ela vai lá e bate diretamente na porta do CAPS,
Todo mundo tem que ser acolhido, só que ele vai ser avaliado para ver se realmente ele tem necessidade de estar sendo acompanhado naquele serviço, ou se ele deve ser redirecionado, né, à saúde da família e ao NAFES, e o NAFES realmente, tá? O CAPS, ele é constituído, então, por uma equipe multiprofissional que atua sobre uma ótica interdisciplinar, todo mundo se conversa, tá? E realiza atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes, né, do uso de crack, de álcool e outras drogas, sejam em situação de crise ou no processo de reabilitação psicossocial. O CAP, gente, ele é dividido em diversas unidades, a gente vai ver agora. Cada uma delas, em cada nível, atende um tipo de paciente, tá? Então, ó, como que está estruturado o CAPS, né? Eu tenho a denominação CAPS 1, né? É uma unidade aqui. Eu peguei fotos na internet só para vocês terem noção, né? Ele vem, ó, né, mostrando CAPS 1. Ele atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam a priori intenso sofrimento psicológico, tá? Psíquico, tá? E transtornos mentais graves e persistentes, né? Inclui aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitam estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. O que é isso? Interfere na vida, no cotidiano da pessoa intensamente, tá? É indicado para os municípios ou regiões de saúde com população acima de 15 mil habitantes. Então, o que acontece? Uma pessoa que tenha, né, necessidade de acompanhamento, ela pode entrar pelo CAPS, tá? Só que o CAPS, ele tem que estar presente quando eu tenho, né, um município, uma cidade, por exemplo, com no mínimo 15 mil habitantes, tá? Então, ele vai estar lá presente. Eu não preciso ter todos os níveis de CAPS, mas eu preciso ter, no mínimo, o CAPS no nível 1. Eu também tenho o CAPS no nível 2. O CAPS no nível 2, ele geralmente também é uma unidade, né? Que também tem prioridade para pessoas com sofrimento psíquico intenso. Então, o CAPS 1, ele absorve todo mundo, tá? Mas o CAPS 2, ele geralmente ele já é mais seletivo, ok? Então, ele vai atender aqui pessoas que realmente têm transtorno persistente e grave, tá? Ele inclui aqui o uso de substâncias psicoativas, entre outras clínicas também, que impossibilitam manter a pessoa dentro da família dela, ok? É indicado para os municípios e regiões com população acima de 70 mil. Então, se eu tenho 15 mil habitantes, é indicativo da instauração do CAPS 1. Se eu tiver até 70, CAPS 1 e CAPS 2, tá? O CAPS nível 3, temos também aqui um exemplo, né? Ele também vai atender, né, uma pessoa com transtorno mental grave, né? Ou em situação clínica que foi estabelecida por uso de drogas psicoativas. Ele é mais seletivo, só que esse CAPS ele é diferente dos outros. O CAPS 1 e o CAPS 2 eles só funcionam no horário comercial. Esse CAPS aqui, ele é diferente. Por quê? Porque ele atua na atenção contínua. Ele tem um funcionamento de 24 horas, né? Ele inclui feriados e finais de semana e ele oferta retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental. Então, vamos supor que uma pessoa, né, ela tem aí problema com drogas e ela tá a nível de fazer uso novamente. Ela, no momento de desespero, ela pode procurar o CAPS nível 3, que ela vai ter apoio aqui, tá? Inclusive o CAPS AD, né, que é adulto, indicado para os municípios de regiões ou regiões com acima de 150 mil pessoas, tá? Então, eu tenho aí o nível 3 do CAPS. O CAPS AD, gente, é um CAPS voltado para atendimento de pessoas adultas, do público adulto, que prevê, por exemplo, né, todas as faixas etárias, embora que ele não seja exclusivo para criança, ele pode também ser um serviço para criança. Como qualquer outro CAPS, ele vai atender, né, pacientes que têm aí sofrimento psíquico intenso, né, uso decorrente de crack, álcool e outras drogas lícitas ou não,
tá? E ele tá indicado para municípios acima de 70 mil. Então, no caso aqui, a gente teria o CAPS 1, né, até 15 mil. Então, ó, deixa eu voltar aqui para vocês poderem não se perder junto comigo, né? Deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Como que volta aqui? Pera aí, gente. Deixa eu dar um ESC aqui. E aí eu consigo voltar. Porque ele não tá permitindo eu voltar aqui, ó. Então, o CAPS 1, ele seria para até 15 mil. O CAPS 2, até 70 mil. Junto com o CAPS 2, eu posso ter o CAPS AD, tá? CAPS 3 acima de 50 mil pessoas, né, habitantes. Então, eu tenho o CAPS AD aqui, que se insere junto com o CAPS nível 2. O CAPS AD3, né, ele vai entrar aqui junto com o CAPS, com o CAPS 3, tá? Então, ó, até 150 mil. Ele fica aberto 24 horas também, ok? Então, é o mesmo tipo de serviço, né, só que de uma forma diferenciada. Ele tem aí a retaguarda clínica também. É só diferenciação no nome, tá? Mas se vocês prestarem atenção, ó, ele também atende a todas as pessoas na faixa etária, né, que apresentam aí sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, drogas e etc. E proporciona serviço de atenção, né, contínua 24 horas aí, né, em diversos tipos de acolhimento, tá? O CAPS infantil, né? Esse daqui é destinado exclusivamente para crianças e adolescentes que apresentam sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves, né? Pode ser aí, tá incluso doenças genéticas, né? Que levam ao transtorno mental, como pode também estar aquelas crianças que são dependentes químicas, porque existe, tá, gente? Ele é indicado aí para municípios que tenham até 70 mil habitantes. Então, ó, as atividades nesse tipo de CAPs, eles são prioritariamente, né, em espaços coletivos, então eu tenho atividades em grupos, assembleia de usuários, reuniões diárias com equipe, né? Isso daqui é de forma articulada, né? E também tem o cuidado desenvolvido pelo projeto que eles têm no coisa chamado Projeto Terapêutico Singular, que envolve a construção da equipe, do usuário e da família. Então, eles colocam aí nesse contexto, principalmente da criança e do adolescente, para não quebrar, gente, o vínculo. Porque existe crianças, por exemplo, que a mãe abandona porque é viciada, ou porque a mãe não cuida, né? A família não quer a criança porque ela tem algum transtorno mental, né? Por exemplo, é ótimo, né? Redundante. Um exemplo clássico disso são crianças, por exemplo, que têm transtorno do autismo em grau elevado. Nem todas as famílias sabem cuidar, né? Muitas mães acabam aí deixando o filho à mercê, por exemplo, da avó ou de outros cuidados, porque ela não quer cuidar, tá? Ela quebra aí o vínculo familiar. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, dos transtornos e das doenças mentais. Se você se identificar com alguma, depois você me conta lá no final, tá? Existem inúmeras doenças mentais, tá? Então, assim, todo mundo tem um pouquinho aí de distúrbio mental. Brincadeira, né? Espero que não. Ó, neuroses, né? A neurose, gente, ela é definida como uma doença emocional, afetiva e de personalidade, né? E acontece quando o sistema nervoso de uma pessoa reage com exagero, né, a uma determinada experiência vivida. Então, ó, a neurose ela é um quadro clínico atípico definido por sentimentos e emoções negativas. Há diversos tipos de neuroses, né, que podem afetar uma pessoa. Os indivíduos neuróticos possuem grande apreensão sobre tudo na vida. Além disso, são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem às mudanças ou à crítica, né? O termo neurose ele foi utilizado pela primeira vez em 1769 por um médico escocês chamado William Cullen, tá? Ele acreditava que essa patologia, né, estava associada à má gestão emocional. Em 1893, Sigmund Freud, né, redefiniu o conceito para fazer referência à forma como as pessoas relacionavam consigo mesma e como reagem à vida. Freud, gente, é o maior psicanalista
da história. Tem até uma minissérie chamada Freud. Minissérie não, né? Uma série chamada Freud no Netflix. Quem quiser aí pode assistir, né? Ela é bem interessante, que fala aí sobre, né, Freud atendendo, tá? Ela é bem assim, como que eu posso falar? Futurística? Não, ela é bem imaginária, tá? Então, Freud acreditava que a angústia e o sofrimento são causados pelo inconsciente. Então, se você está angustiada, inconscientemente, né? Sofrimento é inconsciente. Tem uma frase, né, dele que fala assim que a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional, tá? Então, muitas vezes o inconsciente ele te levava, né, ao sofrimento psíquico intenso. Vamos falar de alguns tipos de neurose. Tenho aqui a neurose obsessiva. O que é a neurose obsessiva? Se você se identificar, já sabe, né? CAPES na certa. Nesse tipo de neurose, o conflito é expresso por sintomas compulsivos. Então, a pessoa tem aí ideias persistentes, ritos conjugatórios, realização de atos indesejáveis. Vou explicar, tá? E pelo modo de pensar caracterizado por ruminações mentais e dúvidas que levam à inibição de pensamento e ação, tá? A neurose obsessiva ela é definida a partir da presença de determinados sintomas, como distúrbio do pensamento, ideias obsessivas repetitivas sentidas como corpos estranhos que provocam sentimentos, né? Atos compulsivos, como rituais de lavar as mãos repetidamente, né? Sobre os quais as pessoas não têm controle e procuram combater as ideias obsessivas. Essas ideias corresponderiam, né, ao desejo de sentimentos inconscientes, não admitidos pela consciência, mas que conseguem vencer a barreira da censura. Então vamos lá. Pessoas que lavam mão compulsivamente, pessoas que têm aí, que a gente chama de toque, né, de colocar as coisas em algum lugar, pessoas que acreditam ser assombradas, né, por almas de outro mundo, pessoas que, por exemplo, têm ideias obsessivas no sentido de que estão fazendo um complô contra ela, né? Isso aí não é psicose. A gente vai ver que são bem semelhantes, mas existe diferença. E a pessoa ela fica apreensiva com tudo. Tem gente que nem dorme, né? Então, assim, tem pessoas que levantam às vezes 3, 4 vezes para ver se desligou o fogão, né? Para ver se colocou a chave no lugar. Isso é chamada de neurose obsessiva. Para alguns, gente, né? Você não se lembrar, por exemplo, se você desligou, fechou a boca do fogão ou não, e você levantar a primeira vez, ok. 2, 3, 4 vezes, pelo amor de Deus, já toma cuidado, porque você está fora da casinha, tá? Então, são distúrbios realmente de pensamento. Então, isso é neurose obsessiva, tá? Eu tenho a neurose fóbica. A neurose fóbica trata-se de um quadro caracterizado pelo medo de determinados lugares, objetos e situações que determinam uma série de conduta ou insegurança e evitamento. Os sintomas predominantes são, né, temor excessivo e persistente relacionado com o objeto ou relacionado com o objeto ou situação que não sejam fonte significativa de perigo. Vou explicar para vocês. É desproporcionado, é inexplicável, está fora do controle voluntário e conduz ao evitamento da situação temida. Então, por exemplo, vou explicar minha fobia. Eu fui fazer um treinamento de brigada de incêndio. E o cara, né, para quem já fez aí brigada de incêndio, e o bombeiro virou para mim e falou assim: ó, você tem que entrar na casa da fumaça. Na hora que ele falou para mim que eu tinha que entrar na casa da fumaça, que eu vi aquele cubículo e que estava cheio de labirinto e cheio de fumaça, eu comecei a ter uma crise. Não foi nem de ansiedade, gente, foi de temor mesmo, não foi de pavor. Me deu falta de ar, me deu tremedeira, me deu. Nossa, eu não sei nem como explicar, tá? Me deu uma coisa louca dentro de mim. Meu coração disparava. Eu falava, que é isso? Né? E todo mundo passou tranquilamente, mas eu não. Eu falei, eu não vou nessa porcaria, mas nem que me matem, né? Porque se eu entrar, eu vou morrer. Outra vez que eu tive a mesma coisa foi quando eu fui fazer ressonância magnética. Fui fazer uma ressonância magnética da cabeça e eu não consegui fazer o exame. Olha que loucura, né? Na hora que eu entrei na máquina, que me colocaram aquele capacete, parecia que estava me faltando ar, tá?
E isso me deixou transtornada. Eu virei pra moça e falei assim: me tira daqui porque eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E a moça, ela não conseguiu, né? A técnica de enfermagem, ela não conseguiu me convencer que eu não iria morrer ali naquele aparelho. Isso já aconteceu 2 vezes. O médico disse que é fobia, né? Uma neurose fóbica em relação a espaço. Então, muitas vezes isso pode acontecer com vocês também. E a gente é diagnosticada como crise de ansiedade. Ansiedade, gente, é outra coisa, né? Eu tenho medo, por exemplo, de aparelhos ou lugares seguros, né? Então, assim, tem gente que, por exemplo, eu não gosto de altura, né? Me causa, por exemplo, aí uma conduta de insegurança, né? E eu acho que se eu for para um lugar. E olha que coisa louca. Agora sim você pode ter certeza que eu sou louca. Quando eu tô num lugar muito alto, né? E eu chego na beirada, vem na minha cabeça assim: se joga. Não dou risada, tá, gente? Não sei por quê. Parece que eu sinto vontade de me jogar lá de cima. Eu sinto medo e, ao mesmo tempo, o medo ele vira na minha cabeça e fala: se joga que o medo acaba. Então, eu não subo em lugares muito altos, por exemplo, parapeito, essas coisas, eu não fico olhando lá de cima, porque eu sei que isso vem na minha cabeça como pensamento, como uma neurose fóbica. Alguns de vocês podem ter isso, não sei se alguém já teve, né? Mas é uma situação assim que dá realmente pavor, tá? Fobia simples, né? A fobia simples também, gente, ela pode ser aquele medo persistente e irracional. Por isso que eu tô falando, a gente tem que saber o que é um, o que é outro, tá? A fobia simples é o medo persistente e irracional relevado à presença ou antecipação, né? Antecipação do que pode ser exposto ao que teme. Né? A exposição a objeto, uma situação temida, leva a uma resposta imediata de ansiedade que pode chegar a provocar um ataque de pânico. Isso daqui é minha cunhada. Minha cunhada tem ataque de pânico se ela vê uma barata. Ela não fica no mesmo ambiente que uma barata, tá? Então, ó, são situações predominantes, né? Temores persistentes, excessivos e irracionais, desencadeados pela presença ou antecipação de uma situação específica. Então, por exemplo, animais, né? Voar, fica. Animais, voar, precipícios, né? Escuridão, cios, cadê? Escuridão e etc. Aqui eu acho que eu repeti, tá, gente? Eu acho que eu cortei o negócio aqui. Então, tem muita gente, por exemplo, que tem medo do escuro, né? Não dorme no escuro. Tem gente, por exemplo, que tem pânico de voar. Tem gente que tem medo de animais específicos. Por exemplo, se eu ver um escorpião, eu não vou ficar naquele ambiente, eu vou ter medo do escorpião pro resto da minha vida. É tanto que eu tenho mania de, antes de vestir um calçado, eu bato, porque eu tenho medo de aranha. Depois que eu li uma matéria que a aranha marrom costuma entrar dentro dos sapatos, né? Como eu moro num lugar onde tem bastante mato, fico com medo. Então, assim, a exposição ao estímulo fóbico, né, ele provoca quase invariavelmente uma resposta imediata de ansiedade. Então, a pessoa que tem a fobia simples, ela tem um quadro de ansiedade. Por exemplo, num elevador, né, o espaço é grande e a pessoa ainda tem medo, tá? Evitamento é notável na situação. Então, a pessoa, por exemplo, ela não desce nada de elevador, ela vai de escada, né? Afastado dos estímulos, o sujeito se encontrar assintomático, isso passa, né, rapidamente. São geralmente indivíduos com personalidade normal ou bem adaptados, quer dizer, eles parecem normais, são normais, né, mas apresentam esse tipo de fobia. E a fobia ao sangue, injeções ou ferida constitui um grupo especial, né? Pode aparecer na infância e tem um grupo especial marcado por incidência familiar. Crianças, né? Eu tenho trauma, galera. Ai, vocês vão falar que essa aula, a professora tá falando que tem tudo. Mas eu tenho trauma de injeção. Se eu tomar injeção na nádega, eu desmaio. Eu tenho fobia de injeção. E você fala assim, mas como que você pode ter fobia de injeção se você aplica nos outros? Até mim, tu falam, não dói, né? Eu falo assim, não dói, galera, não dói. Né? Só uma picadinha. Eu, quando o médico fala que eu tenho que tomar uma injeção, eu choro que nem criança. E não adianta você, se você tá rindo aí, não sei se você tá rindo ou não, né? Eu choro mesmo, gente. Eu não sinto vergonha, não. Eu sinto pânico. Por quê? Porque eu tomei tanta injeção, tanta benzetacil quando eu era criança, porque eu ficava muito doente. E eu não tô falando assim de tomar uma benzetacil, não. Eu tomava a cada 6 meses 12 benzetacil, tá? Eu fiquei muito doente quando eu era pequena. E eu tenho pânico disso. Então, eu não tenho medo de sangue, eu não tenho medo de nada. Mas de injeção, não chega perto de mim com uma injeção. Eu tenho
simplesmente fobia disso, tá? Então, fobia são relativamente medos àquelas coisas que te paralisam, tá? Momentaneamente, mas que depois você volta ao normal quando é retirado daquele condicionamento. Tem também um negócio chamado agorafobia. Duvido que muita gente já ouviu falar disso, mas sabe o que é, tá? A agorafobia é o transtorno de ansiedade que ocorre quando a pessoa que se desenvolve, né, após um ou mais ataques de pânico. Medo de lugares ou situações que possam causar pânico, impotência, constrangimento, que muita gente está desenvolvendo agora, né? Por exemplo, medo de multidão, tá? Predominante são, né, originalmente 3/4 medo irracional a lugares ou praças públicas. A pessoa se sente segura quando ela tá ali, né? Conceito mais alargado, né? 3/4 das pessoas têm temor a lugares abertos e a situações com eles relacionados. Com temor a multidões ou dificuldade em poder escapar rapidamente de um local, a pessoa mal entra e já tá olhando a porta de saída, tá? Abarca uma série de fobias relacionadas entre si, por exemplo, receio em sair de casa, né, receio em entrar em lojas, receios de multidão, receio de lugares públicos, receio de viajar sozinhos ou em comboios, tá? Então a pessoa começa a se limitar, ela começa a se enclausurar dentro de casa. Muitas pessoas estão desenvolvendo isso agora com a Covid, né, a agorafobia. O que é isso? Elas têm medo, por exemplo, de ir num lugar público onde tenha muita gente, né? Medo de pegar o vírus, tá? É a mais incapacitante das fobias. Por quê? Porque ela não te deixa sair de casa, ok? Fobia social é um pouquinho diferente, né? É uma doença mental crônica em relação às interações sociais que causa uma ansiedade irracional, né? A pessoa fica extremamente ansiosa. Já ouviu aquelas pessoas que têm medo de falar em público, né? É uma fobia social. Ela paralisa, ela não consegue, por exemplo, dar uma palestra. Eu tive uma aluna uma vez aí na essa que ela foi era para ela falar um trecho, gente, uma frase só do grupo, ela paralisou, ela teve uma crise de ansiedade, um choro, que a menina não parava de chorar, tá? Ela se sentia prejudicada por ter que falar uma frase. Então, assim, isso acontece, né? Para as pessoas com transtorno de ansiedade social, as interações sociais cotidianas causam ansiedade irracional. Até às vezes, por exemplo, para falar com o superior, a pessoa começa a tremer, né? A mão suar, gagueja, faz um monte de coisa. Leva a medo, autoconsciência e constrangimento, né? Quando você fala, por exemplo, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, que você vai falar com alguém ou com alguma multidão e depois você sai com aquele pensamento dizendo assim: meu Deus, como eu sou idiota, né? Isso é fobia social, tá? Os sintomas são medo excessivo, né? De situação em que a pessoa possa ser julgada, preocupação com o constrangimento ou humilhação e receio de estar ofendendo até alguém no momento de falar. A psicoterapia e os antidepressivos podem ajudar, né, as pessoas a aumentar a confiança e melhorar a capacidade de interagir com os outros. Em relação ao tratamento dessas doenças, a gente vai ver isso lá no final, ok? Temos também neurose histérica, você já deve ter conhecido aí, você fala, para de ser histérica, né? Para de ser histérica, que histeria é essa? O que é uma neurose histérica, gente? A neurose, né? Vamos entender primeiro a neurose. Ela é uma estrutura, né, psíquica caracterizada por sintomas de origem geralmente lá na infância, né? E que são realçados na fase adulta, tá? Isso é neurose. Então eu tenho medo, eu tenho alguma coisa que começou lá na minha infância e que foi sendo aprimorado conforme eu vou evoluindo. A histeria, ela é uma neurose. Por quê? Porque ela tem característica uma conversão somática, como peculiar formação dos seus sintomas, né? A perturbação mental proporciona um estreitamento, né, do campo da consciência ou alteração motora sensorial. O sujeito raramente tem consciência de tais ações. Então vamos lá. Quais são os sintomas mais comuns da histeria, né, da neurose histórica? Egocentrismo, né, a pessoa que se acha demais, né? Histrionismo, né? Teatralidade, atitudes demonstrativas, ela tem que demonstrar que ela gosta de você, que ela gosta, sabe, de estar perto de você, que ela faz, né, quando ela tá perto de alguém, ela fala assim, não, ela te coloca lá em primeiro lugar, e isso te incomoda, tá? Dramatização, você já viu uma pessoa, né, que quando você fala assim, você é culpada, a pessoa quase morre, né? Dramatização, ela tem uma crise histérica, né? Pode ser aí
um princípio de neurose histérica, tá? Labilidade emocional, o que seria isso, né? Ela tem a capacidade de reverter a situação a favor dela, tá? Pobreza e falta de autenticidade em sentimentos, né? Ela não é uma pessoa que você veja, por exemplo, que ela realmente se preocupa com aquilo que está acontecendo com você. É aquela pessoa, gente, que ligou o PIN, né? Não tá nem aí, tá? Erotização das relações sociais, então ela se coloca sempre em primeiro lugar ou em último lugar, tá? Ansiedade relacionada com desejo, então, de agradar, ela faz de tudo para agradar uma pessoa, né? Ela geralmente ela se precisar lamber o chão, ela tá fazendo isso, tá? Desejo de ser amado é aquela pessoa que tem a necessidade de ser amada constantemente, de provar, né? Que provem para ela que ela é amada. E isso daqui é muito ruim, porque a pessoa ela começa, né, a sufocar o outro. Comportamento sedutor, e aqui a gente pode falar comportamento sexual também envolvido, né? É uma pessoa que tem problema sexual aí, não tem habilidade, né? Por exemplo, o comportamento sexual, ele impede, né, que essa pessoa mantenha uma relação apenas com uma pessoa, vaidade excessiva, etc. Então, isso daqui está envolvido com caso de neurose. Deixa eu responder um colega no grupo. Deu pau aí, gente? Alguém consegue me responder? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Sim. Ouvindo Sim? direitinho. Ah, tá. É porque a colega falou que não, né? Aqui, gente, o histrionismo, né? Só para poder comentar com vocês, é a capacidade de uma pessoa, como ela interage, como ela age, como ela pensa, tá? Como ela se relaciona com o mundo. Já a teatralidade, eu não lembro o que é, mas eu vou procurar aqui e vou responder para você. Eita, nós. Trialidade. Se o celular deixasse, né? Tem muitos nomes que eu não lembro, tá, galera? Não é porque é muita informação. Teatralidade. Se eu não me engano, é a fuga da realidade, mas eu não tenho certeza. Peraí. É isso mesmo, como que fala? É a capacidade de imaginar, né? Fazer um teatro em cima de uma situação, tá? Então, muita gente acaba fazendo isso. Psicose, tem até um filme chamado Psicose, né? Quem não tem medo de um paciente com um ataque de psicose? Eu tenho pavor, tá? A psicose, gente, ela é um transtorno mental que faz com que a pessoa perceba, né, ou interprete as coisas de maneira diferente, né, das pessoas que a rodeiam. Então, isso faz com que ela tenha alucinações e delírios. Então, às vezes, ela acha que você tá agradando ela demais e que ela quer que essa pessoa quer te matar, por exemplo, tá? Então, ela perde o contato com a realidade e a capacidade daquilo, né, de discernir mesmo, né, discernir aquilo que é verdadeiro do que é criado pela cabeça dela, tá? O principal sintoma da psicose é a incapacidade que essa pessoa tem de conviver com os outros, tá? Esse distúrbio mental, ele afeta diretamente o sistema nervoso central, né? Embora possa cometer indivíduos aí em qualquer faixa etária, é mais comum em jovens, entre jovens, né? Temos alguns tipos de psicose e a gente vai falar disso agora. Mas só para vocês entenderem, né? Aquele rapaz que matou, né? Que convidou aquele. Eu acho que todo mundo viu isso na TV. Um rapaz, eu não lembro de onde que ele era, eu sei que ele era do. Eu sei que ele é de São Paulo, que ele ele jogava um jogo virtual e ele convidou uma menina para ir na casa dele, chegou lá, ele matou, gravou, né, ele matando a menina, porque ele tinha na cabeça dele que aquela menina ela era um inimigo, ele levou a realidade do jogo para dentro da mente dele. E ele matou a menina, acho que com diversas facadas. Depois ele colocou lá na internet que ele tinha um livro, né, divulgado e tal.
um estado de psicose total, galera. Então, assim, é uma pessoa totalmente perturbada das ideias, né? Essa pessoa que tem aí um distúrbio psiquiátrico, geralmente, né? A psicose, ele parece normal no começo, mas depois ele começa a dar sinais que você dá medo, tem medo realmente dessa pessoa, tá? Então, quais são os tipos de psicose mais comum? A esquizofrenia, né? Paciente esquizofrênico. Paciente esquizofrênico, gente, ele dá medo de verdade. Por quê? Porque ele tem um rompimento. Perdão. Ele tem um rompimento aí com o contato da realidade, né? Ele perde o contato total da realidade, o comportamento social dele é atípico, ele tem ideias delirantes, né? Ele é a pessoa que conversa com ele mesmo e responde, né? A esquizofrenia, ela é uma doença mental crônica, ela é incapacitante, totalmente incapacitante, porque ela impede que esse indivíduo tenha contato com outras pessoas. Geralmente, né, os principais sintomas dela começam a acontecer na adolescência ou na fase adulta entre 20 e 30 anos. Ó, para quem já passou dessa idade, graças a Deus estou no 40, esquizofrenia talvez não venha, né? Mas para quem aí tá na fase jovem, cuidado, porque você pode ter, tá? A frequência da população geralmente é um caso para cada 100 pessoas, ó, tá diminuindo só a chance, né? No Brasil, estima-se aí no mínimo 1.600.000 esquizofrênicos, tá? As causas da esquizofrenia são diversas, né? Mas geralmente está associada a caracteres hereditários, né? Então, alguém na família já teve, então você possivelmente pode ter. Ambientais, né? O ambiente ele pode ajudar para que você adoeça, né? E alterações neuroquímicas, tá? Então, alterações de hormônios ou coisa desse tipo também pode levar a um estado patológico, ocasionando a esquizofrenia. Os sintomas mais comuns é delírio, alucinações, alteração da afetividade, a pessoa se torna extremamente agressiva e desconfiança excessiva. Ele acha que todo mundo conspira contra ele, tá? Então, o paciente esquizofrênico, ele foge da casinha, ele tem aí uma realidade totalmente aleatória ao que é verdadeiro. Eu também tenho, né, o transtorno bipolar, todo mundo já chamou alguém de bipolar, né? A gente tem dois tipos de transtorno bipolar e a gente vai entender, tá? O distúrbio mental, caracterizado por oscilação de humor, né? Vão de depressão a euforia e obsessão, né? Pode ter aí a perda da noção do que é real, né? Comportamentos agressivos e dificuldades de se relacionar socialmente devido às suas alterações. Então, a gente tem o transtorno bipolar 1, que seria manias, né? E o transtorno bipolar 2, que seria a depressão. O tratamento dos dois, gente, é a base de medicamento, né? Psicoterapia e formação de uma rede e apoio, tá? Então, ó, o transtorno bipolar, tem gente que fala que geminiano é bipolar, né? Não sou bipolar, tá? Fala que uma hora a gente acorda com humor e de tarde a gente tá com outro. Mentira, a gente tem o mesmo humor de qualquer outra pessoa. O que acontece? No transtorno bipolar, por exemplo, a mania, a euforia, né? A pessoa, ela convive com uma sensação de extremo bem-estar, nada abala essa pessoa, nada, né? Ela tem uma aceleração do pensamento e da fala, ela tem uma agitação aí de hiperatividade, né? Ela tem diminuição do sono, ela não consegue dormir porque a mente dela não para, ela tem uma diminuição da concentração, ela tem uma desinibição, ela fala pra caramba, não sou eu, tá, gente? E ela tem impulsividade, certo? Aí a gente coloca, né? O contrário é o transtorno bipolar da depressão, né? Que é aquelas pessoas que, por exemplo, têm alteração do apetite, ou come de mais ou come de menos, ganha, perda ou ganho de peso, tá? Humor deprimido na maior parte do dia, então você pergunta para a pessoa, nossa, como que você tá? Dela, não tá nada bem, né? Aí chega de tarde, você fala, melhorou? Ai, não, tô pior, né? É uma coisa assim, é horrível, tá? Fadiga ou perda da energia, apatia ou perda de interesse, né? Agitação, né? Essa pessoa pode ter momentos de agitação e tendência a isolamento. Então, são dois tipos de bipolaridade, tá? Um estudo mostrou que 21% da população sofre de algum transtorno mental, né? 2,2% dos brasileiros apenas são bipolares, né? E de 5 entre 10 causas do afastamento por incapacitação do trabalho é de doença mental no Brasil, né?
Medicamentos, né? Eles servem para estabilizar aí, né, as dores, né? As dores não, o estabilizador do humor. Ai, meu olho tá ardendo. Ele serve para estabilizar aí, né, o amor, o humor, o amor, nossa, tô perdida. Dores de estabilizadores de humor, eles servem, né, como uma válvula de escape. Eles permitem aí que os níveis, né, de, de neurotransmissores se reorganize. A gente tem aí o uso de antipsicóticos, né? A maioria é tratado com lítio, tá? Fazem tratamento também com psicoterapia. Atividade física pode melhorar o humor, não sei de quem, porque se eu for bipolar, gente, atividade física em mim só causa um mau humor, né? Psicoeducação, né, que é a compreensão da doença por parte dos pacientes e dos familiares. A pessoa não é bipolar porque ela quer, né? Uma hora ela passa e fala oi com todo mundo na família, outro dia ela acorda e ela nem olha na cara. Daí a pessoa fala, meu, essa pessoa é louca, né? O controle do peso. Eu conheço uma pessoa bipolar, gente, que ela é magérrima, magérrima. E ó que ela come pra caramba, tá? E eu conheço também uma outra que é, né, obesa. Não sou eu, tá? Então, assim, o tratamento adequado possibilita o paciente controlar as manifestações, as crises de bipolaridade. Então, essa variação de humor, uma hora tá muito bem, outra hora tá no estado depressivo de dar dó, tá? Transtorno psicótico induzido por substância, talvez esse daqui seja o mais comum que a gente conheça aí, que a gente vê no meio social, né? São aquelas pessoas que fazem uso fruto, né, de álcool, de cafeína, de anfetaminas, de esteroides estimulizantes, cigarros, cocaína, maconha, LSD, crack, né? Que são dependentes de substâncias químicas e quando são privadas dessa substância, elas entram em surto, né? Ou quando elas usam muito, elas também entram em surto. Então, ó, todo aquele decorrente de dependência química, de uso de drogas lícitas ou ilícitas, tá? Ou de contato com qualquer uma dessas é capaz de desencadear um tipo de psicose, por exemplo, tá? Então, ó, transtornos induzidos por substâncias são um tipo de transtorno relacionado com substâncias que envolve, né, efeitos diretos de um fármaco e eles incluem intoxicação. A intoxicação é quando você usa e você fica eufórico, né? Você perde o contato com a realidade e você fica, você é capaz de matar, por exemplo, né? E não se lembrar depois do que você fez. A abstinência é quando você tem a privação e te leva ao estado de abstinência, né? A pessoa faz qualquer coisa pela droga ou ela começa a alucinar. Vocês vão ver, gente, que em hospital é muito comum a gente absorver pacientes que estão em abstinência alcoólica. O paciente que está em abstinência alcoólica, eu conto essa história para todo mundo. Uma vez eu fui cuidar de uma ala onde tinha 3 pacientes alcoólicos, em abstinência alcoólica, um deitado do lado do outro. E os 3 conviviam da mesma loucura, né? Um estava dirigindo, daí o cara falava assim, ó, tô na estrada, tô na estrada. O outro falava assim, ó, cuidado com a curva, cuidado com a curva. O outro falou, vai bater feia. Juro por Deus, era um participando da loucura do outro. Os 3 fora da realidade, fora da casinha. E eu fiquei olhando assim, depois eu dei risada, eu falei, meu Deus do céu, é muita loucura. Até eles saírem da abstinência, eles são restritos em leito. Por quê? Porque eles acabam agredindo, eles ficam extremamente agressivos, tá? E aqui eu coloquei transtornos mentais induzidos por substâncias, mas é só para vocês entenderem que pode ser no uso ou na ausência de qualquer tipo de substância. Quando a pessoa ela é dependente química, ela vai ter aí, você já viu que o álcool, né, ele tira a pessoa da realidade. Né, em algumas pessoas, quando bebe de verdade, né, até chegar lá no estado de perda de consciência, ela não lembra o que aconteceu com ela. Algumas outras pessoas, quando bebem, elas ficam agressivas ou elas começam a chorar, né? São transtornos psicóticos induzidos por substâncias alcoólicas, tá? Aqui, ó, eu acho que eu copiei duas vezes. Copiei duas vezes, tá? Transtornos delirantes, né? São as pessoas que apresentam aí delírios, né? São transtornos mentais que se diferenciam da esquizofrenia. Lembra, a pessoa que tem esquizofrenia, gente, ela vive numa realidade aleatória. O transtorno delirante, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele também é conhecido como paranoia, tá? Então, nele, a alteração do pensamento em seu conteúdo. Então, é incomum, né? As anomalias que se caracterizam com psicose têm aí seus sintomas como delírio, alucinações,
catatonia, né? A pessoa fica paralisada, ela não se mexe, fica em estado catatônico porque ela tem paranoia, tá? A pessoa que sofre de delírio, por exemplo, ela inventa histórias que não condizem com a realidade sem que tenha consciência disso. Ela conta, né, o verdadeiro Pinóquio, tá? Ela conta aí uma história, mas é delírio da cabeça dela. Eu tenho uma vizinha chamada Cristina, meus vizinhos aqui são tudo exemplo. Eu vou dar o nome dela porque essa desgramada ela me deixa louca. Ela tem transtorno delirante, gente. Ela tem transtorno delirante. Só para vocês terem noção, um tempo atrás, né? Eu vou contar a história aqui para vocês poderem entender como a vida é difícil, né? Quando a gente vive perto de um vizinho louco. O carteiro chegava, né? E ela falava que ela morava, por exemplo, na minha casa. E ela pegava as cartas e ela rasgava. Né? Por quê? Porque simplesmente ela criou ódio contra a minha família sem a gente ter feito nada. Um dia, um pedreiro estava fazendo um serviço aqui em casa. Eu cheguei em casa e a Cristina estava no quintal. E o meu pedreiro, ele estava preso dentro do banheiro. Quando eu cheguei, eu virei para ele, eu falei assim, eu cheguei e virei para ela, falei, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, não te interessa, dentro do meu quintal, né? E ela falou que não me interessava. E eu não posso bater nessa pessoa, né? Porque se eu bater, eu sou louca que nem ela. E o pedreiro gritando no banheiro, pelo amor de Deus, para tirar essa mulher de perto dela. O último, né, que me deixou assim extremamente furiosa com ela, foi uma vez que eu estava chegando de um plantão, né? Uma noite assim, um plantão miserável, que teve tudo que tinha que acontecer, aconteceu naquele plantão. Parada, baleado, né? Paciente surtando, tudo. Ninguém conseguiu descansar. A gente trabalhou as 12 horas noturnas, que nem louca. Eu tinha feito um turno de 18 horas. Eu tô descendo a rua de casa e essa mulher vira para uma outra vizinha falando assim: Olha, tá vendo ali, ó? Finge que trabalha no hospital, mas ela é prostituta. Eu fiquei enfurecida com essa mulher. Eu falei, agora chega, entendeu? Eu vou denunciar. Daí eu acabei entrando com processo contra a família dela, porque se a mulher é louca, então a família tem que, né, se impor, porque eu não aguentava mais. Mas é muito difícil você conviver com uma pessoa que tem transtorno delirante, que ela julga, ela põe na cabeça dela, né, que é real aquilo e que acaba acontecendo, tá? Então, ó, as alucinações são passíveis de surgir em qualquer aspecto ou sentido. É tanto que essa mulher, essa Cristina, ela briga com a vizinhança inteira, né? Ela inventa as coisas, né? É mais comum que ocorra no âmbito sonoro, né? Entretanto, há também visuais, táteis e olfativos. Ela coloca aí um cheiro, né? Alguma coisa, ela, por exemplo, se ela sente o cheiro ruim, ela já imagina na cabeça dela que é um cadáver, tá? Basicamente, são preocupações vividas de algo que é psicótico e que não consegue se controlar, né? Ao falar em desorganização do pensamento, o transtorno dificulta a concentração daqueles que sofrem com eles, né? E tende a desenvolver dificuldades para entender o que é dito a eles. Então, por mais que a gente fale para ela que não é uma realidade, ela não entende, certo? Para ela é verdade e ela delira aquilo, certo? Transtorno de personalidade, juro que tá acabando. Os transtornos de personalidade são um grupo de doenças psiquiátricas, né? Que a pessoa tem um padrão de pensamento e comportamento bastante rígido e mal ajustado. Então, ó, sem tratamento, que envolve psicoterapia e medicamentos, o problema costuma ter longa duração, né? E causa sofrimento e dificuldade nos relacionamentos pessoais, entre outras áreas. Os transtornos de personalidade são classificados em categorias que têm três comuns, então a gente tem o transtorno de personalidade paranoide, né? Tende sempre a desconfiar dos outros e achar que sempre vão ser enganados. É aquela pessoa que não confia em ninguém, né? Transtorno de personalidade esquizoide, né? Não tem interesse nas relações sociais, então é aquele esquisito da rua, né? E o transtorno de personalidade esquizotípica, né? O comportamento é muito excêntrico, né? O pensamento e crenças são incomuns. Por exemplo, né? A pessoa acredita que, sei lá, foi raptada por um ET e começa agora a ter um comportamento voltado aos extraterrestres, né? Adorar extraterrestres, tá? Então, ele tem um comportamento extremamente bizarro. Ou vai, por exemplo, né? Sabe quem se encaixa, gente, em transtorno de personalidade aqui esquizotípica? São aquelas pessoas que vulneram túmulos, né? Não sei se vocês já viram, não são os góticos, tá? Não é a teoria gótica, poderia até se encaixar aqui.
Os góticos, na verdade, eles são esquizoides, tá? Mas a esquizotípica são aquelas pessoas que sentem, né, paz, por exemplo, em cemitério, né? Vão para cemitério para ficar sozinho, para se isolar, tem o pensamento de que a morte é o início da vida e não sei o que, e assim por diante, tá? Transtornos de personalidade. Transtornos dramáticos, imprevisíveis ou irregulares, a gente também tem diversos, como transtorno de personalidade antissocial. Quem tem o transtorno não reconhece os sentimentos e necessidades dos outros, é aquelas pessoas que a gente fala que não tem empatia, né? Mas isso é constante, não é uma vez. Ó, você não tem empatia com um caso, é uma coisa. Agora, você não tem empatia sempre, né? Isso daí causa transtorno antissocial. Qualquer coisa a pessoa fala bem feita lá, ó, fez isso, não sei o quê, né? Transtornos de personalidade histriônica, né? Que são aquelas pessoas que apresentam, né? Transtornos são altamente emotivas e dramáticas, têm uma necessidade de atenção e aprovação, né? Pelos outros. Então, tudo que a pessoa faz, ela tem que ter uma aprovação, alguém tem que ir lá e falar parabéns, senão ela se sente uma merda, né? Isso também existe, tá? Transtorno de personalidade de borderline, isso daqui vocês já ouviram falar, principalmente em criança, que é a característica principal que inclui o medo de abandono. E tem pessoas adultas, né, por exemplo, que são casadas e que elas acabam, devido a um relacionamento abusivo, acabam, né, desenvolvendo a personalidade aí, o transtorno de personalidade de borderline. Por mais que a pessoa seja ruim para ela, ela se torna dependente, ela tem medo do abandono. E a gente tem o transtorno de personalidade narcisista, que são aquelas pessoas, né, com a autoestima inflável também que tem necessidade de admiração. Parece, gente, né, a histriônica, mas não é, tá? Então são aquelas pessoas que realmente o ego dela tá lá em cima, mas é muito lá em cima, tá? E elas precisam realmente da admiração, elas precisam ter um grupo que admire ela, né? Uma vez que ela não está ali, ela começa a entrar em quadro depressivo. Esses daqui são os transtornos negativos, então dramáticos, imprevisíveis e irregulares. A gente também tem os transtornos ansiosos ou receosos, que são aqueles transtornos onde a pessoa ela evita, né, fazer alguma coisa, ou ela tem, por exemplo, uma compulsão por fazer alguma coisa. Então, ó, transtorno de personalidade esquiva, né, pessoas que evitam interação social e são extremamente sensíveis ao julgamento dos outros, né? Elas podem ser tímidas, isoladas socialmente, ter sentimentos de inadequação. Isso daqui muita gente tem e não sabe, que é quando você se sente menor num grupo, né? Você olha e você fala, eu não me encaixo aqui. Na verdade, você não tem nada de diferente, mas você começa a se subjugar, dizendo que você não se encaixa naquele grupo, tá? Transtorno de desligado, transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, né? São as pessoas preocupadas com regras e ordens e que valorizam o trabalho acima de tudo, aspectos de vida, são perfeccionistas, né? E têm necessidade de estar no controle. É importante não confundir com o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma forma de transtorno de ansiedade. A personalidade obsessiva compulsiva, gente, é aquela pessoa que é tão perfeccionista que se eu virar para você e falar assim, olha, primeiro você tem que ir para o ônibus, do ônibus você tem que ir para o metrô, né? E do metrô você vai a pé até o trabalho. Daí eu viro para você e falo assim, não, mas você pode pegar um Uber. Para aquela pessoa, o caminho é o primeiro. Você entendeu? O Uber não existe, tá? Quando você fala que você vai pegar um Uber, você está transgredindo as regras que está na cabeça dela. Então, ela valoriza exatamente o que é metódico, né? Perfeccionismo. Ela tem que estar tudo perfeito. Um bolo tem que estar perfeito, tudo tem que estar perfeito na vida dela, porque senão ela não é feliz. E temos também o transtorno de personalidade dependente. Isso daqui talvez eu acho que seja o pior, né, de todos, porque ele causa dependência, é o medo de estar sozinho, né? É a causa da necessidade do cuidado e o medo de estar sozinho. Além da dificuldade de separar-se de seus entes queridos ou se tornar, tomar decisões por conta própria, que tem aí problema de ser submissa e tolerar relações abusivas. São aquelas pessoas que elas não têm o próprio controle da vida, elas acabam aí dependendo realmente de outras, né?
tudo para ela. Às vezes ela tem a maior capacidade de conseguir qualquer coisa, mas ela só acha que ela só consegue em prol de outra pessoa. Ela não consegue sozinha. E isso é delimitante, isso daí é limitante na vida de uma pessoa. É muito triste, tá? Por fim, né, a gente tem o tratamento, e aqui eu não vou especificar medicamentos, porque medicamentos aí em relação às doenças mentais a gente vai ver separadamente, tá? Em um outro contexto. Então, a gente tem aí o principal tratamento de todas as doenças mentais, a psicoterapia, que pode ser em grupo ou individual, que nada mais é, gente, do que a escuta e a intervenção por meio de algum tratamento, tá? Então, permite que o paciente entenda que os problemas dele têm origem interna, geralmente tem origem interna ou externa, que pode, né, impactar sobre o bem-estar deles, né? Diminuir o comportamento significativamente, né? Mal adaptativos ou socialmente indesejáveis. Lembra, para você viver em sociedade, gente, você tem que viver dentro da casinha, né? Fora da casinha, você é considerado uma pessoa louca, né? Uma pessoa que não é benquistas, tá? Então, na verdade, alguns comportamentos da gente, embora a gente queira fazer de uma outra forma, quantas vezes você não foi falar com uma pessoa, que a pessoa foi extremamente grossa com você e você mandou a pessoa aí, né, mentalmente. Por quê? Porque o comportamento te diz, olha, você não pode falar isso, né? Principalmente no trabalho, você não pode fazer isso. Isso acaba acontecendo, né? Então, no caso do tratamento da psicoterapia, eu faço com que as pessoas, né, ela se adapte à realidade social. Eu tenho que fazer ela se adaptar à realidade social, porque senão ela vai ser realmente exclusa, né? Foi o que eu falei, ninguém quer ficar perto de um louco, tá? Modificar traços da personalidade problemáticos, isso daqui a gente tem que entender que a formação do caráter humano é realizado até os 5 anos de idade. Então eu consigo mudar, né, e moldar a personalidade humana, o caráter, né, com aquela pessoa, como ela vai crescer até os 5 anos de idade. Depois disso eu não consigo intervir mais. Então tudo que for de conceito, por exemplo, o que é bom, o que é mal, o que é correto, o que é incerto, o que é errado, por exemplo, eu tenho que mudar até os 5 anos. Depois disso eu não consigo fazer mais. Então, modificar os traços da personalidade problemática de uma pessoa adulta dá muito trabalho, né? Como que eu falo para uma pessoa que ela não pode lavar a mão dela 20 vezes por dia, né? Muitas pessoas, por exemplo, dessa pandemia, vão sair com toque, de tanto que lava a mão. Eu vi uma pessoa outro dia na drogaria que ela tava com a mão em carne viva, de tanto que ela passava álcool, tá? Então, assim, eu tenho que entender que algumas coisas eu não vou conseguir mudar. Então, eu vou ter que adaptar de uma forma diferenciada, né? E o principal, né, talvez, objetivo da psicoterapia é reduzir o sofrimento subjetivo, né? A ansiedade, o quadro de depressão, né, é o primeiro objetivo, tá? Esses sintomas muitas vezes respondem à intensificação e o suporte psicossocial, então a gente consegue fazer isso, né, sem tomar medicamento, tá? E retirar o paciente de situações ou de relacionamentos estressantes demais. O tratamento medicamentoso ele pode ajudar a aliviar o estresse, né? A redução do estresse torna o tratamento do transtorno de personalidade mais subjacente, mais fácil. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: o medicamento, gente, ele é um meio, ele não é definitivo. Então, por exemplo, se eu tenho transtorno de ansiedade, né? Algum transtorno de ansiedade pode ser aí, sei lá, depressão, euforia, sei lá, qualquer um desses tipos de transtorno. Se eu tomar lítio, se eu tomar diazepam, ele é um caminho para eu, enquanto estiver tratando, você entendeu? Mas eu tenho que sair desse mecanismo de medicamento, porque senão eu vou me tornar dependente dele. Então, a partir de um momento, esse medicamento ele não vai fazer mais efeito no meu corpo, eu vou precisar de uma droga mais forte, tá? Então, medicamento, nem todo medicamento ele é eficaz. Em relação ao tratamento medicamentoso, foi o que eu acabei de falar, né? As doenças de distúrbios psicológicos variam muito e vão desde os mais graves até os mais simples. Os mais simples, psicoterapia funciona, seja em grupo ou individual, tá? É fato que nem todos os pacientes que têm transtorno mentais, eles precisam de medicamento, ok? Porém, em alguns casos, a psicoterapia ela se torna eficiente, entretanto, é necessário, mesmo com psicoterapia, entrar com os medicamentos que vão complementar o tratamento. A intervenção medicamentosa dependerá do tipo de transtorno mental,
bem como agudização dos sintomas, dos sinais e sintomas, ou gravidade do quadro, ou surto, ou qualquer coisa desse tipo. Existem diversas drogas, diazepam, lítio, né, fluoxetina, haloperidol, né, Idantal. Existe tantos medicamentos, gente, tanto clonazepam, como que fala o outro, meu Deus? Esqueci o nome do medicamento agora. Mas enfim, eu tenho diversos tipos de medicamento. Quem nunca tomou um ansiolítico aí na vida não sabe o que tá perdendo, né? Brincadeira, não tome, gente, só tome se você tiver necessidade, tá? Enfim, é isso, galera, né? Obrigada, né? Peraí que eu vou sair dessa tela. Deixa eu tirar aqui.